Daniela Viana, né? E trabalho com arte, comecei com a dança. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei do terreiro, eu sou o samba, sou natural. Bem criança, assim, só que a arte sempre foi uma coisa que eu deixei de lado, assim, no segundo plano. Com 9 anos eu fiz jazz, só que eu parei. Depois eu comecei com 12 dança de salão. E aí eu fiquei uns 5 anos dançando dança de salão. E não sei porque eu parei de dançar, não devia ter parado, hoje eu me arrependo disso. Fui voltar a dançar só quando eu comecei a faculdade de serviço social, lá em Ouro Preto, quando eu fiz o FOP, né? Estudei lá em Ouro Preto, Mariana. E aí eu fiz dança folclórica. Quando eu mudei para Poços, eu tinha parado também com esse universo, assim. Eu sempre deixei a arte de lado. E quando me deu esse estalo de sair do emprego que eu estava, eu comecei a fazer aula de teatro no Sesc, com o Nando Gonçalves. E aí foi que, há 3 anos, 4 anos quase atrás, foi que eu percebi que a arte era um caminho para mim mesmo, assim, sério, profissional. E aí desde então eu não parei. Ano passado eu tive, ano retrasado, né? A gente já está em 2021. Ano retrasado eu tirei até registro profissional de atriz. E aí continuo dançando também, continuo atuando. Estou no grupo Nuclear Arte agora. Você sabe que eu já fui muito feliz. Minha casa não era assim, não. Vocês desculpam alguma coisa aí. E agora eu pretendo sair também desse universo artístico, né? Junto com o trabalho de assistente social. Inclusive, né, na instituição que a gente trabalha junto. Que é mais uma coisa que a gente tem em comum. Como é que é pra você, Pedro? Bom, sou o Pedro, né? Sério? Também dancei bastante em 2020, né? Mas, apesar de não me envolver muito com a dança, mas eu sou envolvido com teatro, com arte em geral. Não envolver muito ou não envolver nada com a dança? Com a dança eu procuro deixar ela lá e eu aqui, acho que a gente fica bem assim, uma relação bacana. Tá mais sério. Eu acho, Mas eu não fico sem a arte também, né? Eu, esses dias, fui fazer uma porta simples lá em casa, não consegui, tive que criar minhas artes em cima ali e fazer uma porta toda artesanal, artística, enfim. A arte, ela tá muito presente na minha vida, assim, na parte de criação, enfim. E atuo também, faço algumas atuações no teatro. Faz 10 meses, e eu não tenho ninguém pra batizar o coitadinho. Aí eu pensei, bom, já que não tem ninguém, né? Será que a senhora não gostaria de batizar o meu filho? Alguém chegou? Desde 2005, mais ou menos, minha vida ela vem bem pautada assim, também na arte profissional e na minha vida pessoal, enfim. Trazer em si a eternidade, mas traz a morte. Dizendo isso, me juntou pelos cabelos e me levantou, como se eu fosse uma pluma, e me arrebatou para o alto de uma montanha, onde eu pude contemplar de longe e desfilar de todos os séculos, um a um, o tumulto dos impérios. Eu sou envolvido com várias outras coisas, com N coisas, mas Sério? não fico um ano sem fazer pelo menos uma apresentação, enfim. É um filme. E aí, para além da arte, eu sou formado em ciência da computação, fiz microinformática também, antes técnico em microinformática antes da computação, sou graduando em ciências sociais
fiz pós em gestão do terceiro setor, mas as ciências sociais entrou há menos tempo da minha vida, mas eu sou apaixonado, também me apaixonei por essa área também das ciências sociais. Eu acho que todo mundo tinha que fazer ciências sociais. Eu também acho isso de serviço social. E você, Júlio? Qual que é a tua trajetória no mundo da arte, da cultura? A minha trajetória começa aos 14 anos, quando eu começo a fazer aula de violino. Mas é aquela coisa assim, bem adolescente, bem despretensioso. Deu curiosidade, falei, foi por causa do Música nas Montanhas, né? Tinha ido a alguns concertos e tal, falei, nossa, vontade de tocar. E aí eu fui fazer aula, mas não, sei lá, durou o quê? 2 anos. E aí depois veio a dança de salão. Eu lembro quando eu terminei o 2º grau, eu ia prestar vestibular só no ano seguinte. Então eu tive meio que um ano sabático aí. E aí eu fui pra dança de salão e assim, eu me encontrei lá. Eu nunca tinha dançado, mas foi algo que quando eu fui para conhecer assim fez muito sentido, né? Aquela movimentação, toda a interação entre que ocorre entre o casal, e pratiquei muito naquele ano, assim. Eu fazia a aula na sexta-noite, quando a aula acabava a turma toda descia pro baile, e durante a semana encontrava minha professora, ia nos outros lugares onde ela dava aula, e aí eu dancei muito, assim, foi bem bacana. Quando o bichinho da dança pica, foi. A gente não quer parar mais. Aí teve uma pausa, eu fui pra UFOP, né, lá fui fazer letras, então nem a dança nem a música. A gente tem isso em comum também. Tem isso em comum também. A gente só ficou sabendo ano passado. É verdade, que a gente estudou lá. E aí teve esse intervalo, depois eu voltei para Poços. E aí quando eu voltei, né, fui arranjar emprego e tal, mas aquele, que nem vocês estavam falando, né, o Pedro falou, a arte não para dentro da gente, né, então esse negócio ficou me incomodando, nossa, eu precisava fazer alguma coisa nesse sentido, nem pensar em fazer profissionalmente. Mas aí depois conheci a Mariana, né, e aí a gente estava namorando na época, a gente começou, ela também já dançava, e aí a gente resolveu começar a dar aula juntos, né? A gente praticava bastante, a gente dançava muito, saía para dançar, ensaiava, a gente começou a dar aula. Samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. E pouco tempo depois me veio a oportunidade de voltar a estudar no conservatório. Então eu comprei um outro violino, que aquele antigo eu já tinha até vendido, já falei, não vou mais fazer. E aí depois que eu entrei no conservatório, eu fiquei lá uns anos, fiz o curso técnico, que eu formei no final do ano retrasado. E desde então trabalhando, acho que desde 2010 ou 2009, trabalhando com a dança de salão, mais recentemente com as aulas de música e mais recentemente ainda com as aulas de dança circular, que foi uma descoberta mais recente e que também foi um universo assim, que me encantou bastante por vários aspectos, né? Pela questão de ter um aspecto terapêutico, ter um aspecto educativo, né? A música também, brincadeiras à parte, né? Eu brinquei com a questão da dança e tudo, mas eu arranho um pouquinho de violão ali, muito mal, mas arranho, né? Mas assim, eu sou um apreciador também da dança de qualquer forma e da música, porque eu acho que
tem a ver com essa questão dessa inquietude da arte dentro da gente também, né? A música e a dança, ela traz muito pra vida da gente, questão do ritmo, assim, né? Pra gente estar fazendo um bate-papo desse aqui, tem que ter ritmo. Sim. Pra você ter um bate-papo legal, né? Mesmo que informal, né? Isso tem ritmo, né? Então, eu não sei se é muito delírio da minha parte, mas eu vejo que a dança, o ritmo, ela tá presente até em uma turminha sentada em volta de uma mesa ali. Com certeza, com certeza. A gente fala muito isso, né, nesse mundo da dança, e mais especificamente da dança circular, que o universo dança. Né? A maneira como a vida, tanto a nossa vida, ou a vida mais natural, a vida selvagem, né? A gente vê que o universo todo ele não tem um movimento caótico, né? Tem um movimento que tem um ritmo, né? Ele tem uma certa cadência assim, para se levar. E a música também, né? A música desse jeito. Quando a gente tem essa mente, nós três, a gente tem isso em comum, da mente ser muito criativa, assim, né? Pelo menos em determinados períodos da nossa vida, né? E quando a gente tem isso, a gente começa a pensar, às vezes a gente fala uma frase, e isso acontece muito aqui, né? Vocês falam uma frase, eu começo a cantar uma música com aquela frase do nada. E porque é isso, igual a dança, a música ela fica rodeando a gente em todos os lugares, mesmo que a gente não toque nenhum instrumento, né? Que é o meu caso, inclusive. Sim. Claro que essa parte de você cantar, quando a gente fala alguma coisa, isso precisa ser tratado, né? Obviamente. Tem que ser trabalhado. Eu tô providenciando isso, mas sim. E a gente trabalha no Galpão das Artes, que é a unidade 2 da Gota de Leite, que trabalha nesse campo sociocultural já há bastante tempo, né? Há muitos anos. E aí, visando isso, a gente tá aqui batendo esse papo, pra lá e pra cá. Ô Ju, fala pra mim, mais ou menos, pra você, o que é cultura? O que é cultura? É aquela pergunta que você fala assim, Bem não geral. tem uma resposta fácil, né? Mas quando eu penso nisso, ou quando eu vou falar a respeito, eu gosto assim de explicar a visão que eu tenho, né? Não é a minha visão, é mais baseada até em leituras que eu já fiz. Que cultura, a palavra cultura, ela é sinônimo, né? Ela vem do cultivo. Então, a cultura é aquilo que um povo cultiva, né? Quando a gente fala em cultura, a gente parece que a nossa cabeça já vai direto na questão das artes. E arte também já é outra pegada, já é outro negócio. Mas cultura, quando a gente está falando, a gente fala das expressões artísticas, obviamente, mas daquilo que um povo cultiva e que geralmente são expressões, eles nascem como expressões naturais, nas expressões espontâneas. Por exemplo, o idioma é considerado, né, uma expressão cultural. O artesanato, a culinária, né, a arquitetura, a maneira como a gente constrói o nosso entorno, tudo isso tá dentro da cultura. Mas a gente pensa bem mais nessas expressões mais estéticas, vamos dizer assim, né, na dança, na música, né, principalmente nas artes plásticas. Mas eu sempre penso nisso, assim, né? Aquilo que um povo, uma comunidade, né? Um grupo de pessoas se expressa, né? Por exemplo, o fato de eu falar português e o fato de eu saber dançar o forró, o samba de gafieira, né? A maneira como eu me visto são aspectos da cultura brasileira, né? É isso que traz a minha identidade. Eu acho que a cultura traz muito isso da identidade do grupo e do indivíduo, né? Então, quando eu falo que eu sou brasileiro, eu não sou brasileiro só porque eu nasci dentro do território nacional. Porque se eu tivesse nascido aqui e com poucos dias tivesse me mudado, sei lá, para o norte da Rússia, provavelmente eu não seria brasileiro, né? Se eu tivesse crescido lá. Aquilo que ia permear a minha identidade ia ser outra coisa completamente diferente. Você ia trocar balalaica. Né? Balalaica, provavelmente, né? Que não é só a vodka, né? Tem um instrumento chamado balalaica, que um amigo nosso está aprendendo, por sinal. E, então é isso, assim, né? E tem a arte que ela nasce da cultura, né? Eu vejo assim, né? A arte, ela vai um pouco contra, mas ela nasce da cultura também. Então, eu vejo isso, assim, como uma expressão
natural de um povo e, consequentemente, dos indivíduos. Sabe que é bacana você falar isso? Porque às vezes quando a gente vai falar de cultura, de arte, muitas vezes a gente tem um pensamento bem elitista mesmo, assim, de arte, música, quando a gente pensa, por exemplo, em música. Não, música de verdade é aquela música de concerto, instrumental, erudita, né? Funk não é cultura, isso não pode ser considerado arte, E é uma coisa que a gente tem ouvido muito ultimamente, né? Tipo, funk não é cultura, né? E eu sempre quando eu ouço isso, eu gosto de estabelecer o paralelo, né? Por exemplo, eu amo samba, e eu falo que, e até incomoda um pouco essa frase para algumas pessoas, mas que o funk é o samba de décadas atrás, né? Quando o samba estava surgindo, quando o samba estava se formando, ele sofria exatamente o mesmo preconceito que o funk sofre hoje, né? E ele nasceu no mesmo lugar. Nasceu no mesmo lugar. E aquela coisa assim, mas esse povo não sabe fazer música, né? Mas nossa, uma coisa meio disforme. Olha o que eles falam, que falta de respeito, né? Porque naquela época, o que as letras de samba falavam, nossa, mas que falta de respeito e tal. Então, assim, dá pra encaixar esse paralelo. A gente pode não gostar, né? Eu não gosto de toda expressão cultural, mas eu não gostar não quer dizer que eu não tenho que considerar a cultura. Você considera. É cultura. Eu posso até dizer, é uma cultura que eu não gosto. Eu prefiro essa daqui, mas né? Sim, a cultura está envolvida com valores que a gente tem, com objetos, sim, né? Sim. Com a nossa trajetória de vida ali, né? O que a gente viveu, onde a gente nasceu, né? Interessante você falar da linguagem, porque o primeiro ponto aí da cultura aí que começa a ir afunilando ali na vida da gente. E o mais democrático, né? Primeiro a gente nasce em um lugar que fala uma determinada linguagem, né? Que fala, que expressa uma determinada linguagem, né? E isso tem a ver com a nossa cultura. E o Júnior falou uma coisa que eu lembrei, assim, dessa coisa de pertencimento da arte, da cultura e da gente se sentir de um povo e dos preconceitos que a gente tem. E eu falo por mim mesma, a gente tem, e a gente vai desconstruindo isso, quebrando o paradigma mesmo, que quando eu comecei a dança de salão, eu não ouvia samba. Eu achava chato e eu achava o estilo de samba o mais difícil de dançar. Quando eu aprendi a dançar samba, eu fiquei apaixonada com a música samba também. E hoje em dia é o estilo da dança de salão que eu mais gosto de dançar. Então a arte ela tem isso, né? Esse papel de trazer esse pertencimento da gente enquanto brasileiro e disso, de transformação. Né? A leitura, né? A gente assistir filmes e diversos e tudo ajuda muito nisso, né? A gente vivenciar outras culturas para a gente tentar entender o contexto, né? E isso é super interessante, super rico, né? Então, por que de repente em determinado lugar gosta mais de samba, né? A gente entender isso. E eu, pelo menos, acho isso interessantíssimo. Sim, a gente se inteirar cada vez mais daquilo que é nosso, se apropriar, né? Por isso que se fala tanto de valorizar a própria cultura, né? Porque, que nem eu falei, ela tá totalmente ligada à nossa identidade. Né? Então é esse o perigo de quando a gente começa a adotar muito uma cultura estrangeira, por exemplo. O problema não é consumir, né? Ninguém está falando para você, só consuma a cultura, não é isso a questão. A gente tem que conhecer, né, aquilo que é feito lá fora, ouvir música e ler livros, assistir filme, um monte de coisa. A gente tem que saber do que acontece ao redor do mundo, mas conhecer o que é nosso, né? Falar assim, não, isso aqui é da minha terra, né? Até se eu for para fora e perguntar como é que é no seu país, você fala, é assim, assim, assado, né? A gente vive desse jeito, a gente interage desse jeito e essas são as nossas manifestações, né? E isso está na nossa história também. Sim, a gente tem que tomar cuidado até com as pegadinhas aí, né? Com a forma como a gente é levado, né? A essa mistura que você comentou, né? Nas ciências sociais, alguns autores eles dividem muito a questão de cultura popular, né? Que nasce do povo ali, né? De forma meio natural, igual você comentou também antes, da cultura de massa,
que tem muito a ver com a indústria cultural, né, que o Theodor Adorno falava lá atrás, que é de pegar a cultura, a arte, né, e transformar em produto, em uma linha de produção, né, que isso é facilmente digerido, né? Exatamente. Que a gente tem já mais de uma geração que já está criada inteira na tecnologia. Assim. A gente, que é de uma geração anterior, a gente teve que se adaptar muito rápido. Eu tenho dificuldade com isso, eu acho que o Pedro tem mais facilidade, né? Inclusive, mas pegando essa parte de criança e adolescente que está aí o dia inteiro no celular, consumindo aquele tipo de cultura, mas consumindo o tempo todo, como que essas crianças e esses adolescentes... isso pode prejudicar a vida deles no social, no real. Assim, vocês acham que tem ganhos e perdas? Para a gente entender, né, aprofundar mais o assunto, talvez seja até interessante fazer uma linha histórica muito rápida. A internet ela surge ali durante a Guerra Fria, em 69, nos Estados Unidos, isso só em universidades. Dali a pouquinho ela foi disseminada, mas dentro de outras universidades, de outros países, inclusive no Brasil. Ela chega para a população mais ou menos ali em 92, em alguns países, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil em 95. Aqui no Brasil, né, que é muito marcado, né, pela questão da desigualdade social, né, a questão socioeconômica, por mais que ela tenha chegado em 95, ela demorou um pouquinho para disseminar, né, tem uma internet precária, né, então assim, para viabilizar chegar da forma como nós chegamos, como nós temos hoje, demorou um pouquinho. Então a gente acessava muito pelo computador, então tinha um lugar fixo, né, um computador de mesa, vamos chamar assim, a gente tinha que estar lá em casa, lá na nossa casa, lá para poder acessar, e com dificuldade, e para quem tinha computador. Hoje em dia, o maior acesso que nós temos na internet é por meio do celular. O celular ele começou a chegar nesse formato que nós temos hoje em dia, só em 2008 para 2011, mais ou menos. E aí a gente pode meio que dividir, né? Mais ou menos, vamos pôr na nossa geração, aqui tudo mais ou menos da década de 80, né? Eu acho, né? Sem querer entregar todo mundo aqui. Muito obrigada. Então, por que eu estou falando isso? Né? Para a gente poder diferenciar um pouquinho a partir de um período da história, porque, principalmente a gente falando de tecnologia, existem inúmeras tecnologias, né? Mas para a gente falar dos jovens de hoje em dia, eu acho que a maioria aí já submete a questão da TV Smart, celular, computador, notebook, né? A gente pode, desculpa te interromper, mas a gente tem como exemplo o nosso cameraman, né? Que nasceu em que ano, Will? 94. Então, nasceu no universo da... Nós somos privilegiados, nós acompanhamos mais um pouquinho, nesse sentido, pelo menos, nós acompanhamos um pouquinho essa evolução. Mas aí a gente pensando nessa geração atual, acho que para a gente filtrar um pouquinho na nossa fala, né, a gente pensa muito nessas tecnologias, então, TV Smart, celular, videogame, notebook, computador de modo geral. Para a nossa geração, mas lá atrás, o que a gente tinha? A gente tinha TV, sinal analógico ainda, a gente tinha o rádio, jornais, revistas, gibis talvez. O disco de vinil a gente pegou um pouquinho. E a gente tinha o que nessa época nossa? A gente tinha horário marcado pra gente ver o que a gente queria na TV. Sim. Então isso já é uma diferença bem interessante do ponto de vista das ciências sociais, né? Tá me dando saudade. A gente tinha horário marcado. Então a gente tinha horário marcado. Então a gente quisesse ver algum programa, a gente tinha que esperar determinado horário para poder assistir. Hoje em dia já não. Tem entretenimento a qualquer horário. E assistir os comerciais no meio. Assistir os comerciais, exatamente. Vamos então pular para essa geração de agora. Não temos horário marcado para assistir nada, temos entretenimento a todo momento, nós temos um consumo maior, para você ver como é que a cultura é vasta, né? Temos a cultura do consumo em massa de tecnologia, isso é válido lembrar. Sim. Porque o consumo já existia, mesmo antes dessa geração, existia bastante, né? Pensado desde a década lá de 50, com o surgimento da TV, tivemos um alto consumo na moda, por exemplo. Mas enfim, voltando para a tecnologia, né? Então, cada dia sai um equipamento novo e o pessoal está trocando, em especial os jovens. Estamos ignorando um pouquinho as questões sociais, um pouquinho agora, tá? Mas traçando em linhas gerais. Então, a todo momento estão trocando de dispositivos e as indústrias elas são preparadas para isso mesmo. Eles lançam um dispositivo, mas já tem outro na manga para ser lançado daqui a pouquinho. A tal da obsolescência programada. Então, é a cultura, uma certa cultura do consumismo. Outra cultura, né, vamos supor, eu coloquei o videogame. Hoje em dia a gente tem jogos que contam historinhas, por exemplo.
Vamos pôr aí o Call of Duty, que alguns devem conhecer. Você participa de toda a Segunda Guerra Mundial. Sim. Quem souber aproveitar isso, é interessante também. Imagem, né? Eles pegam as imagens reais e colocam no jogo. Exato. A nossa comunicação com os amigos lá atrás era restrita. No ambiente escolar, com o vizinho, com a família, em festinhas. Hoje em dia a comunicação é a todo momento, né? Com isso que eu estou falando, com isso tudo que eu estou falando, nós traçamos aí mais ou menos duas culturas de forma bem genérica, né? Lógico que isso varia de região para região e tudo, mas nós traçamos mais ou menos perfis aí de forma genérica de duas gerações ali, né? Qual que é a melhor? Tem muito a ver com o que o Julian comentou agora há pouco. Não tem qual que é melhor e qual que é pior. Elas são diferentes. São diferentes. Claro que a gente lá atrás tem vários sentimentos ali em relação a memória comidas afetiva que a gente comia, joguinhos que a gente jogava, Brincar na porque rua. envolve todas as outras questões. Então a gente tende a falar que era melhor na nossa época, mas se a gente for para o campo da cultura, a gente não pode falar que determinada cultura é melhor do que a outra. Não, são diferentes. Olha quantas culturas a gente percorreu nesse caminho. Tem um livro chamado Cultura da Vertigem. Cultura da Convergência, do Henry Jenks. Por exemplo, a gente tem estratégias hoje em dia, né, que ele chama de transmídia, não é um termo dele, mas ele usa bastante isso no livro, que é a questão, por exemplo, de o mesmo conteúdo, ele está na TV, está na internet, está na revista e etc. E isso é uma das coisas que ajuda muito na questão do consumo. Ele está a todo momento, né, presente ali na vida dos jovens, né, e de tudo quanto é lado, né? Então há uma necessidade muito grande desse consumo a todo momento e a qualquer hora. Outro autor que a gente pode trazer aqui para participar dessa nossa conversa é o Zygmunt Bauman, que ele fala da modernidade líquida. O que ele chama de modernidade líquida é a modernidade que ela vai se adaptando, ela vai se moldando. Ele fala da liquidez, né? Ele vai se moldando a várias realidades, a vários lugares, né? Ela chega em vários lugares. E aí ele fala dessa liquidez puxando muito para o lado da identidade. Se a gente tem muitas incertezas, a gente vai ficando com a nossa identidade meio abalada. Disforme, falando de forma muito rasa, né, o que ele traz neste livro, é isso. Mas aí a gente tenta construir nossa identidade através do consumo. Então, que é perigoso, né? Porque as empresas elas estão preparadas para alimentar esse consumo todo o tempo. Então, esse jovem, por exemplo, consumidor, ele vai procurar sua identidade no consumo, e isso vira meio que a meta de vida dele. Sim. Então a meta de vida dele passa a ser o consumo. E aí nós temos alguns probleminhas aí. Eu acho que, assim, igual o Pedro falou, né? A questão é a diferença, né? Por exemplo, óbvio que vai existir uma grande diferença na maneira como esses jovens se relacionam entre si e como nós aqui nos relacionamos, né? Uma questão geracional, eu estou falando. Vai ter essa diferença de se relacionar. Mas essa diferença de relacionamento enquanto geração sempre vai ocorrer. Mas o que eu acho é que, obviamente, isso vai dificultar um pouco quando for transgeracional, né? Quando eles tiverem que se comunicar, por exemplo, não vou dizer com a gente, né? A gente está um pouco mais dentro desse universo, mas com pessoas mais velhas. Por exemplo, eu vejo essa geração mais nova, o meu priminho, por exemplo, que tem 5 anos, ele liga uma televisão que está, sei lá, passando algum desenho, algum youtuber que está jogando, e ele joga no celular. E ele consegue conversar. E ele assim, ele consegue saber do que a gente está falando. Às vezes ele, tipo, se a outra televisão tiver de bobeira, ele vai lá e liga. Então, assim, é um mundo de informação que chega para ele, e ele não só dá conta, como o interesse dele também muda muito fácil, né? Ele está aqui, o vídeo não acabou, pum, ele passa para o próximo. E eu vejo que isso tem a ver com a maneira como eles se relacionam. A gente está aqui conversando, do nada, o meu interesse acabou, eu vou mudar de assunto, eu vou conversar com outra pessoa.
E isso É muito prático, é né? muito Isso, prático, né? é muito da vontade, assim, é muito do instante. Nas redes sociais virtuais. Pra nós isso é estranho, pelo menos pra mim é estranho. Eu vejo que para as pessoas de gerações anteriores é mais estranho ainda, né? Eles falam assim, tipo, nossa, que velocidade que é essa, né? Como é que essa criança consegue, né? Então eu acho que... Até mesmo indo pro lado da fuga, às vezes mesmo, né? Então, Sim. cara a cara, você Sim. fala alguma coisa que eu não gosto, eu vou ter que te responder, né? Não consigo fazer assim, né? Não passar. consegue só ignorar, né? Até consegue, mas fica... até isso vai servir, na verdade, porque são outras sensações quando eu tô olhando pra você e eu tenho que te ignorar, por exemplo. Real. É Isso aqui real, é real, eu tenho que lidar exatamente. com isso, né? Então acho que tem essa coisa assim, a tecnologia tem esse negócio mais leve assim e que outra, né, no concreto é um pouquinho mais pesado, eu acho, eles não sabem lidar com isso. Em relação ao ganho, né, que também tem a ver com a sua pergunta, eu traria também essa cultura que veio do espaço também que se tem no mundo virtual, que eles acabam tendo, né? O Júlio acabou de comentar, por exemplo, dos VTubers, né? Isso é uma profissão nova, né? É uma coisa nova que surgiu que não deixa de ser um espaço para você falar e ter seus seguidores, né? Se tem qualidade ou não, isso varia muito, né? E tudo mais, mas assim, é uma possibilidade de um espaço, né, dentro da rede mundial de computadores aí. Então eu traria como algo interessante, inclusive, não só participação nesse sentido, mas algo interessante que também fala na cultura da convergência, da questão de, inclusive, esses jovens terem participação, por exemplo, em seriados, né, em vídeos, assim, por exemplo, a opinião deles acaba influenciando no caminho que, de repente, uma trama segue, enfim. É algo também, pelo menos, interessante ali, né? Essa participação que nós não tínhamos antes. É o tal do fanservice, né? Que eles falam, né? Tipo, Sim. O roteirista, ele estabeleceu aquilo, mas o jovem, ele atua tanto nas mídias que os idealizadores conseguem perceber e falar assim, se a gente mudar o roteiro pra cá, eles vão gostar mais, vai dar mais audiência. Isso, inclusive, é uma metodologia hoje em dia, né, desses conteúdos pra internet. Existe gente ali olhando, né, o que estão comentando, o que estão pedindo, o que estão criticando, para de repente mudar um pouco o trajeto que vai ser seguido. Agora, eu traria como ponto curioso, interessante, talvez ruim também, principalmente se tratando dos jovens, que a gente pode quase que falar que temos uma cultura do hedoísmo. O que significa isso? A questão de eu viver em prol do prazer, né? É o prazer, eu trago isso como uma determinação de vida, assim, que é o prazer que importa, né? Tem muito a ver também com a modernidade líquida, né? É a cultura da alegria, da gente estar feliz o tempo todo. Porque o entretenimento é muito fácil, né? E aí tem gente que acaba sendo levado, ou decide, né? E sempre por esse caminho. Sem ser muito importante, né? Vale lembrar, porque o prazer ele é interessante, como motivação de vida. Mas nesse sentido que eu estou trazendo, esse público que é levado a esse modo de vida, ele ou ele não percebe, ou ele adota isso a todo custo sem observar o todo. Então, realmente, o que está vendo de conteúdo, a forma de conseguir esse conteúdo, enfim, envolve várias coisas. Daria um bate-papo só em prol disso. E quando eles se deparam também com sentimentos de angústia, né? De frustração. E de eles não conseguem lidar com isso também, Sim. né? E eu tô falando pela gente também. A gente também tá vivendo nesse mundo muito virtual, né? E dessa cultura da alegria e do entretenimento. E a gente também teve que se adaptar. Aprender a editar vídeo, aprender a filmar. E também lidar com o fato do público, né? A falta de público e o que o público vai... como alcançar o público que a gente está oferecendo trabalho, né? O público que está ali, mas que não está fisicamente presente. Isso, mas não só isso. Não está. O público que não chega, aquele material que não chega no público que a gente quer. Eles têm acesso à internet, mas geralmente em 3G, né? A grande maioria da população, assim.
e é de celular, então o que eles acessam e o que a gente teve que transformar no nosso trabalho, quais foram essas adaptações. E aí, queria te perguntar, Pedro, você tem 2 projetos assim que você teve que totalmente adaptar para esse contexto novo, né? Que é o Música em Movimento e o Vira-Lata Digital. Você quer falar um pouquinho deles pra gente? Sim, o Música em Movimento ele é um projeto do Galpão das Artes, já acontecia presencialmente, que eram oficinas de música, percussão, dança, pelo menos a proposta inicial, né? Porque a pandemia ela já começou logo no começo do ano, então foi onde a gente idealizou os projetos. Ia para começar e já tinham que brecar, né? Então, desde lá de trás, o Música em Movimento ele foi adaptado para a internet e passado um tempinho ele foi adaptado para ser parcialmente presencial, então com aulas individuais de música e com empréstimo de violões para as crianças e adolescentes da instituição conseguirem acompanhar os vídeos, videoaulas, os desafios que eram lançados. O Vira-Lata Digital é um projeto que trabalha com lixo eletrônico, né, como considerado por muitos lixo eletrônico. Para quem não conhece, o projeto Vira-Lata Digital é um projeto socioambiental, educacional, tecnológico que utiliza o lixo eletrônico como recurso dentro de oficinas de robótica livre e arte com sucata, para crianças, para jovens, para adolescentes. Então é uma mistura de tudo isso: reaproveitamento, conhecimento, muita criatividade, conscientização, convívio e participação social e muitas outras coisas. Quer ver um exemplo? Então nós tivemos que adaptar também para aulas online. Hoje para vocês uma aula horripilante. Mas aí trazendo mais para o que interessa para quem está nos vendo, acompanhando esse nosso bate-papo. Esse nosso bate-papo que é uma roda, né, de conversa. Exatamente, é uma meia roda. A pandemia ela nos ensinou muito, né? Então, por exemplo, foi no meio da pandemia que a gente descobriu, por exemplo, o software livre lá de edição de vídeo, o Shotcut, que é um excelente Você não software. conhecia? A gente não precisa de pagar, né? O Vira-Lata Digital sempre levantou a bandeira do software gratuito, software livre. Mas a gente não havia trabalhado ainda com edição de vídeo. Edição de áudio, sim. Edição de vídeo, não. Então foi uma das descobertas. Sabia que tinha alguns softwares gratuitos, mas não sabia de um tão profissional. Então fica a dica aí, Shotcut, né? E aí tivemos que aprender todo o manejo ali, né? Que envolve uma gravação como essa que nós estamos fazendo, por exemplo, né? A luz, a forma, né, de se apresentar para o público é totalmente diferente. O ângulo, né? Exatamente, sim, som. E aí isso tem muito valor, né? Então, pelo menos alguma coisa positiva tinha que ter aí, né, gente? Então trouxe esse desafio para a gente de ir mais para o campo da internet. Mas com uma dificuldade muito grande de acessar ao público, né? Dado que grande parte, igual você falou, acessa a internet por celular. Um dado do IBGE, por exemplo, é que 25% da população não tem acesso mesmo também. Não tem acesso. E outra parte só tem acesso... 25% da população nacional? Isso. Então, assim, com toda a dificuldade por conta disso, né? Porque, conforme eu falei lá no início da nossa conversa, para chegar no ponto de tecnologia onde nós chegamos, demorou um pouco aqui no Brasil, né? Se a gente for comparar com o resto do mundo. E temos esses 25% que não tem acesso à internet, outro percentual que tem acesso só pelo celular. Se a gente for falar de criança, de jovem, às vezes é o celular ainda do responsável, né? A gente vê muito isso dentro do Galpão das Artes. Então, existe sim uma dificuldade. Porém, aí voltando lá no nosso primeiro bloco, lá de repente, né? Que eu acho que é interessante, não podemos falar também que eles não estão acessando a cultura, a gente não sabe, dado que toda criança, adolescente, jovem, todo indivíduo, ele já é dotado de cultura. Sim. Então, de repente, a gente não está tendo todo o acesso que a gente gostaria, mas
culturas estão sendo criadas e culturas estão sendo consumidas aí de repente de outras formas, né? Por exemplo, algo interessante aí que aconteceu aqui em Poços, né? No marco divisório, a polícia estava passando e viu um tanto de criança em um bar e aí parou a viatura para averiguar e chegando lá, essas crianças estavam no bar porque elas estavam com internet emprestada pelo dono do bar para fazer os deveres ali que as escolas também, né, estão nessa adaptação e propondo atividades de forma virtual, online. Então a gente pode dizer que de repente não dá para ser tão pretensioso e dizer que, opa, foi criada uma cultura aí de solidariedade, né? Mas já vimos uma situação interessante aí, né? Então assim, trago isso só para falar que, de repente, outras culturas estão sendo criadas. Um bar sendo usado para outra coisa além de bar, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, isso significa também que aquelas crianças não estão tendo acesso à educação do jeito que deveria. Mas é um rearranjo, né? Um rearranjo. Se a gente falar de educação informal, o dono do bar que emprestou a internet, ele está fazendo o papel dele dentro, inclusive, do ECA, quando fala, né, da nossa responsabilidade, né, quanto adultos, né, sobre a criança, o adolescente. Então, assim, é um rearranjo que a gente acaba vendo que é super interessante. Júlia, você deu aula à distância de violino e de dança, né? Como que foi isso? O que você enxerga que teve de bom e de menos bom nesse cenário aí que você teve que se adaptar também? Eu continuo dando as aulas à distância e assim, né, na hora que se apresenta você fala, é um desafio, né, como é que eu vou fazer isso, né? As minhas aulas, talvez por causa da dança, né, sempre estar inserido nesse universo, as minhas aulas sempre foram muito físicas mesmo, né? Poder encostar no aluno, poder mostrar, olha, o seu instrumento é errado, é pra cá, né? Às vezes na sala, né, tinha um espelho na parede, falava assim, toca olhando, se olhando no espelho, né, para você corrigir sua postura. E aí tudo isso se perde, né? Fala assim, você vai ter que ensinar, mas todos esses elementos a mais aí que você tinha, não tem mais, né? Você tem a voz, você tem a imagem e só. E assim, me lembrou muito quando eu comecei a dar aula, porque é uma coisa que eu assumo, eu errei muito no começo, foi muita tentativa e erro. E eu já abri o jogo com os meus alunos, falei, olha, vamos começar essas aulas, né? Vamos adaptar, mas eu já garanto que eu vou errar bastante, porque eu nunca fiz isso, né? Então, assim, vamos dando feedback, vamos falando, isso aqui ficou bom, isso aqui eu não entendi mesmo, faz de novo. E aí eles, né, toparam o desafio, encararam comigo, e sou muito grato a eles por isso. E o que eu percebi, assim, a minha capacidade explicativa aumentou muito. Desculpa, alunos, crianças, adolescentes? Crianças, adolescentes e adultos. Né? Eu comecei com as aulas de violino, é interessante falar isso. As aulas de música vieram primeiro, né, na pandemia. Né? Porque quando começou a discutir isso, quando começou a falar, vamos voltar com as aulas e vai ser aula à distância, a dança, ninguém imaginava, né? Falei, não, sei lá, vamos esperar passar. Mas da música, eu falei assim, como é o professor de um lado, o aluno do outro, talvez dê para fazer, e foi dando certo. Então, eu percebi isso, assim, a capacidade de explicar, a minha capacidade de descrever para o aluno o que ele tem que fazer, né? Óbvio que eu mostrava, eu dava o exemplo, que a minha câmera estava ligada, mas como eu não tinha mais a oportunidade de pegar na mão dele e mostrar como é que era, né? Falar, olha, faz assim, faz assado, imagina isso, imagina tal coisa, né? Uma outra coisa também que eu sinto muita falta é de tocar junto, né? Então, como essa tecnologia que a gente tem no momento, ela tem o delay, que é esse atraso, né? Que eu falo,
a mensagem chega para você depois, e música você tem que tocar junto, né? Tem que ser no mesmo ritmo, ao mesmo tempo. Então, isso era uma coisa que eu fazia nas minhas aulas que não tinha mais como fazer, né? Eles tocarem a melodia e eu fazer o acompanhamento. Mas aí vem a adaptação, né? Eu pensei, eu posso gravar o acompanhamento e mando para ele. E aí ele fica lá ensaiando e quando estiver pronto ele me mostra. E você já sabia editar vídeo, filmar? Você tinha material para isso? Assim, o que eu sabia de edição era quase nada, né? E aí teve isso também. As minhas aulas elas são online, mas algum material tinha que ser editado previamente, né? Tinha coisas ou em áudio ou em vídeo que eu tinha que mandar, então... Inclusive aqui no Galpão, né? Sim, inclusive aqui. Então já teve isso, assim, de... Não, agora eu vou ter que gravar. E aí você descobre isso, né, que o Pedro estava falando. Todo o aparato que tem por trás de uma filmagem, né? E todo o tempo que tem por trás de uma filmagem. Você fala, eu vou fazer um vídeo aí de 5 minutos para mandar para o meu aluno. Não dura 5 minutos. O vídeo dura 5, mas a gravação, você não sabe. Reserva o dia, porque você vai ficar ali, né, aparando as arestas. Assim. Aprendi a valorizar mais ainda os editores. Viu? Sim, nossa, você pensa assim. E aí o que veio depois foi a dança, né? Eu falo mais no meu caso da dança circular. A comunidade da dança circular de modo geral abraçou muito essa ideia de fazer remoto, né? Tanto as aulas em turma, como as que eu dava e eu vi em outros lugares, como a comunidade global, né? A dança circular é um movimento global. E em 2020, por exemplo, estava marcado o Encontro Mundial de Dança Circular. Eles falaram, a gente não vai cancelar, o encontro vai ser ainda maior, porque eles iam fazer um encontro com quem fosse até aquela cidade. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ia ser na Escócia, que é onde tem a comunidade de Findhorn. Chique, né? Chique. Então o encontro mundial ia ser lá, como tem todos os anos. Mas esse ano eles disseram, vamos abrir, quem tiver oportunidade, quem tiver internet em casa, quem tiver o aparelho vai entrar, né? Então basta você ligar a sua câmera, liga o áudio e dança, né? Então você tem aquela conexão física que você tinha com as pessoas que estavam dançando ali no mesmo lugar que você. Você experimenta ela de outra forma, você abstrai, mas você sabe que você está com aquele grupo ali unido, você está fazendo aquela atividade ao mesmo tempo, né? Pessoas ao redor do mundo todo fazendo a mesma atividade. E isso foi um baita de um ganho, assim, até, né, com essa relação que se discutiu muito da saúde mental, né, da saúde psíquica, né? A gente ficou muito isolado, mas de repente você tem uma tecnologia que fala assim, mesmo isolado você ainda pode estar em contato com essas outras pessoas, né? E isso foi uma coisa assim que teve na dança. As aulas de dança de salão foram bem prejudicadas, né? Porque a dança de salão não é 100% contato, são pelo menos 2 pessoas em contato físico, né? E aí isso assim, eu esperei um bom tempo e resolvi abrir turmas não, né? Dando aula particular para casais, né? Pessoas que já têm convívio vão lá e dançam entre elas, mas eu sei que teve algumas experiências assim de forma remota, mas eu não experimentei, não fui para elas, eu experimentei mais na dança circular e nas aulas de música mesmo. Eu tive uma experiência bacana em 2020 enquanto aluna. Eu fiz capoeira na Escola de Capoeira Angola Resistência e foi bem interessante, porque eu tive uma aula presencial e depois fiquei alguns meses fazendo aula só online. E assim, a gente vê que tem coisas boas e coisas assim que a gente não consegue pegar, igual a música. A música realmente, ali berimbau, pandeiro, não tem como você tocar com todo mundo por conta do delay mesmo. Sim. Mas enquanto conhecer pessoas que estão em outros estados, em outras cidades, poder fazer aula com o mestre, né? E poder também ter alguma atividade física, que para a saúde mental de todo mundo foi afetada em 2020, isso
é fato, né, gente? E quando a gente está sem fazer exercício físico, isso piora, né? Pelo menos pra mim isso piora. Então foi uma relação interessante ali do virtual e de eu estar na minha casa, transformar aquele espaço num ambiente também de aprendizado, né? E aí, já chegando nas nossas considerações finais, eu queria fazer uma provocação mesmo. Na opinião de vocês, como é que fica quando o Brasil for vacinado, que a gente espera que isso aconteça o mais breve possível? Como que vocês acham que fica o contexto de arte, cultura, educação e tecnologia nesse nosso novo ambiente aí pós-vacina? Eu acho que trouxe, óbvio, né? Trouxe muita mudança, a gente teve que se adaptar a muita coisa. É óbvio que algumas coisas a gente vai querer deixar para trás, a gente não vai nem querer lembrar, mas teve muita melhoria que a gente vai adotar, né? Falando no aspecto da educação, que é o que eu trabalhei muito mais esse ano que passou, o ensino à distância, que era uma coisa que ele já vinha sendo trabalhado. Né? Conforme a tecnologia foi avançando e foi essa coisa da comunicação em tempo real foi melhorando, as pessoas já estavam vislumbrando isso, né? Falando, não, vai ter uma possibilidade de você fazer aula de qualquer lugar. Quando veio a pandemia, isso se tornou obrigatório, né? Falou assim, agora vai ter que ser um momento em que a gente vai, com o que a gente tem na mão, a gente vai ter que né, usar isso. E eu acho que esse cenário pós-vacina, né, ele se instaurando aqui no Brasil, eu acho que isso vai continuar. É uma possibilidade que ele continue, porque ele trouxe muitas vantagens, né? Falando por mim, por exemplo, eu dei aula e eu fiz algumas aulas nesse período. E aí eu vi a vantagem de poder fazer isso de qualquer lugar. Às vezes eu estava em casa, às vezes eu estava num outro lugar em que eu trabalho, às vezes eu podia até viajar e fazer isso. E eu conseguia fazer assim, vamos supor, eu vou dar 3 aulas de violino seguidas. Eu conseguia marcar uma aula às 2 da tarde, a outra às 3, a outra às 4. Às 5 horas eu fazia aula de yoga. Assim, né? É uma coisa que antes era impossível pensar, que ou eu ia na casa dos alunos ou eu estaria na escola de música. E aí você despreza o tempo do trajeto, né? A hora que a aula terminava, eu já na mesmo instante, eu me tornava aluno e começava a fazer uma aula minha, né? Então, assim, isso eu achei muito vantajoso. Isso aí foi uma coisa que eu gostei bastante, que eu acho que vai permanecer nesse novo cenário. A única ressalva que eu acho quanto a isso é que essa possibilidade do ensino presencial, porque muitas pessoas vão preferir o presencial quando essa questão do distanciamento não for mais uma exigência, né? A questão do ensino presencial ou o ensino remoto é para uma parcela da população, assim como já está sendo durante a pandemia, né? Enquanto eu estava falando aqui sobre né, como que as aulas de dança e de música se adaptaram, até outras aulas também, a aula de yoga, né, como eu acabei de citar, como que elas se adaptaram nesse período, para uma parcela da população, né, igual o Pedro estava falando, segundo os dados do IBGE, que tem 25% da população que não tem acesso a isso, vai continuar sem acesso. É uma parcela da população que vai continuar esperando a possibilidade do ensino presencial, porque já está sendo prejudicado agora. Então eles estão esperando assim, só quando isso acabar é que eu vou poder voltar para as atividades que eu já estava acostumado, né? Que eles chamam de novo normal. O novo normal, né? O novo normal, que eu estou dizendo, ele é para uma parte da população. Ou esse novo normal se caracteriza com esse prejuízo de uma parcela da população que não tem acesso a esse ensino, que não tem acesso a essa tecnologia, né? Quando eu falo boa parte dos meus alunos, são os alunos que têm internet em casa,
que tem ou o celular ou o computador para poder fazer as aulas, que tem uma sala separada, né? Alunos que entram no quarto e fecham a porta para poder fazer uma aula. E enquanto que tem, né, famílias inteiras que compartilham um cômodo, né, quando muito tem energia elétrica. Então eu acho que isso é uma coisa assim, que vai continuar, infelizmente, por um bom tempo, né? Essa questão da desigualdade, que é algo que, mesmo a gente abraçando essas mudanças, essas melhorias que vieram por conta da adaptação, a gente não pode deixar de olhar para esse outro lado. Assim, não, tem pessoas que não vão ter acesso, elas vão continuar sem acesso a isso. Eu ia te perguntar se você arriscaria dizer que essa questão social piorou, melhorou? Problematizando aqui, eu acho que a gente vai ter um problema ainda maior dentro do campo da educação, por exemplo, e isso vai exigir, de repente, a criação de políticas públicas voltadas para isso, de repente, políticas públicas voltadas para o acesso à tecnologia, e para isso vai exigir um esforço muito grande, uma participação muito grande da sociedade. Afinal de contas, do contexto histórico, essas políticas elas vão surgir a partir de uma certa demanda, de uma certa pressão, né? A gente está falando de relação de poder. A relação de poder ela funciona assim, né? É um empurrando o outro ali, né? É um assunto delicado que muitos não gostam de falar, mas tudo envolve relação de poder. Está o tempo inteiro tensionado. E o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos de ocupar a educação, né, esse espaço da educação, com políticas públicas, né, com mobilização da sociedade, né, e de órgãos da educação de modo geral, porque senão alguém vai ocupar esse espaço e aí talvez vai ser pro lado da desinformação. E aí nem compete a mim aprofundar mais nisso, porque eu acho que isso abre um leque para N exemplos que deve ter passado na cabeça de muitos aí. E é isso, acho que a sociedade ela tem que participar do espaço público. Existem, né, possibilidades e que não são ocupadas. Nós temos conselhos municipais, nós temos possibilidade de entregar inclusive projetos na Câmara. Enfim, nós temos condições de ter uma participação um pouco maior. E é preciso, puxando de novo para a questão da relação de poder, temos que ocupar o espaço, porque todo espaço desocupado ele vai ser ocupado por alguém, seja para o bem ou seja para o mal. Eu acho que um exemplo desse jogo que você falou de poder, né, tanto da sociedade como do Estado, é a própria Lei Aldir Blanc, né, que teve cidades que há 10 anos não tinha nenhum incentivo à cultura. E aí passou-se a ter incentivo à cultura, e aí a gente viu, vamos falar de Poços, né? Nós temos vídeos aí de cultura popular, falando de festa de São Benedito, falando de culinária africana, uma coisa assim linda, tá? Tem gente do teatro fazendo curtas-metragens, tem gente fazendo teatro ao vivo, online, né? Ao vivo online, né? Então, eu acho que dentro da arte, eu posso dizer, né, dentro da arte desse contexto de Poços de Caldas, teve esse ganho bem bacana e que a gente enxerga uma possibilidade muito grande, muito alta de dar continuidade a ele, né? Sim. E ele surgiu disso, de um jogo de poder ali, de uma necessidade que tinha um espaço, tinha verba para aquilo. E aí buscou-se ela ser usada da maneira correta, mesmo assim, claro que tem, foi tudo muito novo, né? A gente não sabia lidar com as coisas. Mas uma adaptação, né? Uma adaptação. Mas, por exemplo, o fato da gente fazer tudo online com a Secretaria de Cultura é muito bacana. Sim. Porque tirou a questão burocrática, né, que tinha ali. Sim. E isso facilitou o acesso, chegou a mais pessoas, né? Tocou num ponto interessante, né? Porque eu acho que isso a gente sai também com uma mudança, pelo menos é impossível de a gente não pensar em algo que de repente seria meramente burocrático, da gente não resolver isso com, por exemplo, um encontro online, falando de reuniões, né? E etc. Então acho que pelo menos é quase que impossível a gente não pensar nisso. A gente vê um cenário que você mesmo falou, de necessidade, a gente está muito escancarada, a necessidade de política pública
de tecnologias, né, de acesso à tecnologia, de acesso a toda a população à tecnologia mínima, que é, por exemplo, ter internet. Inclusive uma valorização séria do campo, né, da tecnologia. A qualidade necessário. da tecnologia que você tem na mão, né? A qualidade da internet que você vai ter, né? Para poder, por exemplo, acessar material igual esse que a gente está desenvolvendo e outras coisas. Eu sou Então acho que é isso, né, gente? Se desse, a gente continuava o bate-papo por uma semana. Se tiver, posso curtir em casa durante o ano todo, e esse assunto dá para estender durante o ano todo, o ano que vem, e por aí vai. Né? Fica a dica. E assistam os vídeos do Posso Curtir em Casa, galera. Tá bacana. Vamos dar um tchauzinho aí. Valeu! Valeu, gente! Se inscreve no canal. Curta, compartilhe com os Não amigos. esqueça de clicar no... E o som, ficou legal? As duas à frente estendidas. As duas estendidas. Perguntado da direita. A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei do terreiro, eu sou o samba. Sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros.